Louvado seja o nome do nosso Deus. Irmãos, eu acredito que para prestarmos ao Senhor nosso culto racional, precisamos entender a diferença de quem é Deus e de quem somos nós, e do que Ele fez por nós. Quando os nossos olhos são abertos e nós entendemos porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, nós podemos enxergar o tamanho da graça, do amor, da misericórdia, da bondade de Deus e do privilégio que temos de adorá-lo, de prestar-lhe culto. Irmãos, que privilégio sabermos que esse Deus tão grande, tão majestoso, tão soberano, Ele nos escolheu, nos amou e quer ter um relacionamento conosco. Isso é maravilhoso. Eu gostaria de ler com vocês Salmos 95. Salmos 95. Que nos diz: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graça, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Hoje, se você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração como em Meribá, como aquele dia em Massá no deserto, onde seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz durante 40 anos. Sabe, irmãos, culto tem a ver com reconhecimento, com gratidão. E eu gostaria de lembrar com vocês como o culto era oferecido antigamente. Sabemos que era bem diferente do que é hoje. Amém? Sabemos que quando eles queriam cultuar o Senhor, quando eles queriam oferecer sacrifícios ao Senhor, eles precisavam ter um animal. E eles criavam aquele animal, separavam o melhor que tinha no rebanho, sem mancha, sem defeito, sem doença. E eles tratavam aquele animal muito reservado, com uma maneira muito de dedicação, muita dedicação. Por quê? Porque eles sabiam que aquele animal era para o Senhor, para o seu Deus. Então, eles separavam o que eles tinham de melhor. Só, irmãos, que com o passar do tempo, eles foram perdendo o propósito do culto, do prestar o culto. Qual era o propósito? O que realmente era o culto. E lá no livro do profeta Miqueias, no capítulo 6, Deus começa a repreender o seu povo. Porque o povo esqueceu do propósito. E Deus começa a repreender o seu povo, porque o seu povo começou a se importar mais. Será que eu devo levar para sacrificar ao Senhor litros e litros de óleo, oferecer em culto ao Senhor? Será que eu devo levar 10.000 carneiros? Devo levar 1.000 ovelhas? E Deus começou a dizer, olha, eu não quero rituais vazios. Deus começou a dizer assim, vocês sabem o que eu quero? Não é que vocês me adorem toda maneira de viver? Não é isso que eu peço a vocês? O profeta Miqueias, ele fala, né? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom. E que o Senhor exige é que pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Deus, ele repreendeu o povo, porque o povo
se desviou do propósito. Porque Deus queria que o povo obedecesse. Deus queria que o povo separasse o que eles tinham de melhor dos seus rebanhos, o que eles tinham de melhor da sua terra e oferecesse a Ele como resultado de uma vida de adoração, de uma vida de justiça, de uma vida de dedicação ao Senhor, de honra ao Senhor. Então, eles se perderam e acharam que para Deus o mais importante era o ritual, era o sacrificado animal. Eles perderam o entendimento do propósito do sacrifício, que era colocar Deus acima de todas as coisas. Eu penso que quando Deus pediu para Abraão sacrificar Isaque, não era porque Deus estava querendo ali brincar com Abraão, ou era um capricho de Deus, ou Deus estava querendo, ver sangue. O que Deus estava querendo ver era o que realmente tinha valor para Abraão como prioridade, como primeiro lugar. Então, irmãos, quando Deus pediu para que eles oferecessem o melhor do rebanho, é porque eles passavam um tempão cuidando daquele animal, cultivando, criando da melhor forma. Porque no que eles estavam ali tratando daquele animal, eles estavam também no coração, priorizando o Senhor. Só que Deus disse assim para eles, Deus abriu uma exceção e disse assim para eles: olha, você que mora muito longe do lugar do culto, quando você for me cultuar, quando você for sacrificar, oferecer a sua oferta, então o que é que você faz? Você pega aquele animal que você cuidou, que separou para mim, e quando você for para o lugar de cultuar, você vende aquele animal, e com esse dinheiro, para não sair com as ofertas pelas estradas, que antigamente era muito difícil, então quando chegar lá no templo, você compra com o mesmo dinheiro que você vendeu onde você estava na sua casa, chegar lá você compra. Só que com o passar do tempo, o povo começou a dar um jeitinho. E o povo começou a distorcer esse princípio, em nome da facilidade. Sabe, irmãos, e muitas vezes não somos diferentes daquele povo. Muitas vezes a gente acha que cultuar a Deus é apenas ir para um templo, para uma igreja, espaço físico. E quando a gente chega lá é saber as músicas, saber orar, ler uns versículos, falar com as pessoas, levantar as mãos, prestar atenção na pregação, receber a bênção apostólica e ir para casa. Muitas vezes a gente está agindo como aquelas pessoas. Temos deixado para lá a preparação, a separação, a santificação para o Senhor. Deus queria era o resultado, irmãos, o resultado de uma vida, de uma vida de justiça, de uma vida de amor, de uma vida de dedicação e obediência àquilo que ele tinha pedido. Algo que eles preparavam no coração para entregar ao Senhor com amor. Mas eles esqueceram disso. E o que quero dizer hoje a você? O que eu quero dizer a você é que culto não é chegar e comprar a ovelha na hora. Culto não começa, irmãos, na hora que o dirigente abre lá a reunião e ora e lê a Bíblia. O culto começa na sua casa. O culto começa durante toda a sua semana. O culto começa com o que há de prioridade no seu coração. O culto ao Senhor começa como você faz os seus negócios, como você se comporta na igreja, na escola, na faculdade, na sua roda de amigos. O culto começa aí. Não é o que o Senhor te pede? Que pratiques a justiça, que faça o que é certo, que ande retamente com o teu Deus. Culto é viver para a glória de Deus. O culto é a nossa vida para a glória de Deus em tudo que fazemos. O seu culto é todos os dias. O seu culto é 7 dias por semana, 24 horas por dia. Nas suas decisões, nas suas escolhas, no que você tem priorizado.
A palavra nos diz que certa ocasião, Jesus chegou no templo e estava cheio de cambistas, de vendedores, e mesas, e ovelhas. E ele, quando viu aquilo, ele virou as mesas, pegou o chicote, expulsou eles dali daquele lugar. E muitos acham que Jesus fez isso apenas porque tinha virado um comércio dentro da casa do Senhor, casa de oração. Mas eu penso, irmãos, que o que revoltou o nosso Jesus foi a frieza do coração deles, foi a indiferença do coração deles. E Jesus viu essa frieza, essa indiferença, esse tanto faz como tanto fez. Quantas vezes não estamos nos comportando como esses comerciantes? Estamos dentro do templo, mas o nosso objetivo é outro, o nosso propósito é outro, a nossa motivação é outra. Quantas vezes vamos para a igreja, irmãos, dizendo que estamos indo cultuar o Senhor, e a última coisa que a gente faz é cultuar, porque a gente está dentro da igreja, mas a cabeça está lá fora. Precisamos, irmãos, reavaliar as nossas motivações. O que é que você pensa quando você está indo à igreja? Oferecer ao Senhor o seu culto coletivo, junto com os seus irmãos. Porque, como eu já disse, o culto não começa quando o dirigente faz a oração de abertura, não. Mas o culto começa em casa, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O culto já começa quando eu acordo, como eu já falei, resultado de uma trajetória de vida, como resultado de um estilo de vida. Eu sei que não somos perfeitos, irmãos, mas temos que dar o nosso melhor ao Senhor. Ele tem que olhar para nós, visitar o nosso coração e aprovar as nossas motivações. Então, qual é o valor do que você está oferecendo ao Senhor? Como é que você tem se preparado para oferecer o seu culto ao Senhor? Como você tem preparado a sua vida para oferecer culto ao Senhor? Você tem dedicado o seu tempo? Você tem feito o seu melhor? Ou você apenas tem deixado para comprar na hora? Você tem deixado para oferecer na hora o que tiver? Como você tem vindo cultuar o Senhor? Culto após culto, domingo após domingo, quarta após quarta, dia após dia. Deus, ele não é Wi-Fi. Quando você chega na igreja, você se conecta a ele. Quando você sai da igreja, o Wi-Fi desliga e você só vai ligar na próxima reunião, e esquecendo que culto é uma vida para a glória de Deus. O que é que você tem feito durante a sua semana? O que é que você tem, de que você tem se alimentado? O que é que você tem lido? O que é que você tem visto? O que é que você tem conversado? Como é a maneira que você se comporta no seu trabalho? O que eu quero dizer, irmãos, com tudo isso, é que muitos de nós estamos nos enganando. Vindo de maneira mecânica para a casa do Senhor, para a casa de oração, cumprindo apenas um ritual vazio. Sabe, no livro de Miqueias, o Senhor, no capítulo 6, começa a dizer: vocês esqueceram? Vocês esqueceram do que eu tirei vocês do Egito? Vocês esqueceram do que eu fiz por vocês, como eu guiei vocês, como eu alimentei vocês? Irmãos, a gente brinca muito. A gente esquece que nós somos salvos pela graça, que não há nada em nós que nos faça merecer esse amor, esse privilégio de poder sairmos da nossa casa e nos reunirmos para adorar esse Deus que é grande, esse Deus que é poderoso. Precisamos saber que culto é fruto de um coração grato. Precisamos entender que culto é dar o seu melhor a Deus. Culto é fruto de um relacionamento diário. Sabe, irmãos, tem um pastor que ele conta uma história que eu acho tão bela. Disse que uma criança perguntou ao seu pai: pai, qual é o tamanho de Deus, pai? E na hora ia passando um avião. E o pai disse ao filho: qual é o tamanho daquele avião? E o filho disse: é muito pequeno, muito pequenininho. E o pai então levou o seu filho para um aeroporto.
E quando chegou lá, tinha um avião enorme, dos maiores que tem. E ele disse, filho, qual é o tamanho desse avião? E o filho disse, é grande, pai. É muito grande. Então o pai disse, Deus é desse jeito, meu filho. Se você está distante dele, ele é pequeno. Se você está distante dele, como é que você vai cultuar? Se você está distante dele, como é que você vai sentir a presença dele? Se você está distante dele, como é que você vai saber o prazer de adorá-lo? Se você está distante dele, como é que você vai se derramar e transbordar na sua presença? Se você está distante dele, claro que você vai achar, ai, como o culto da igreja hoje foi tão frio. Ai, como o culto hoje da igreja foi chato. Ai, não gostei dos louvores. Porque você está longe. Porque suas prioridades são outras. Porque seu coração está frio e indiferente. Mas quando você está perto dele, que você começa a ver e a enxergar a grandeza dele, a majestade dele, e você começa a enxergar que ele te ama, que ele te amou primeiro. Quando você está perto dele, que você começa a contemplar a sua glória. E você se enche de gratidão. E você se rende em adoração. Porque você diz, obrigado, Senhor, por esse privilégio. Obrigado, Senhor, porque eu não mereço. Obrigado pelo que tu fez por mim na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem me sustentado. Porque o Senhor é a minha alegria. Porque o Senhor é a minha força. Quando você está perto dele, você consegue cultuá-lo. Você consegue enxergar a sua grandeza e você é impactado pela presença dele na sua vida. Então, culto, irmãos, é entregar a sua vida diária, é se render. Culto é dizer com a sua vida, Deus, tu és a minha prioridade. Deus, tu és o que eu tenho de maior valor. És tu, Senhor. És tu, Senhor, que eu tenho de maior valor. Culto é adorar a Deus com atitude, com o devido amor, com sinceridade, em espírito e em verdade. Sabe, irmãos, a Bíblia nos fala a passagem daquela viuvinha que prestou ao Senhor o seu culto com 2 moedinhas. Diante de tantos que tinham ali, que estavam comprando suas ovelhas na hora e oferecendo ali apenas rituais vazios, apenas o que sobrou do seu tempo, apenas algo mecânico. Mas aquela viuvinha não. Aquela viúva deu 2 moedinhas, deu o que ela tinha mais de importante. Ela deu fruto do seu tempo, da sua vida, do seu trabalho. Quando aquela viuvinha entregou aquelas 2 moedas, ela estava ali dizendo, Senhor, tu és mais importante para mim do que qualquer coisa. Tu tens mais valor para mim do que o que eu tenho de mais precioso, como Abraão. Irmãos, Isaac era o que Abraão tinha de mais precioso, mas ele colocou aos pés do Senhor e disse, olha Deus, meu filho é tudo que eu amo, mas ele não se compara a ti, porque tu és, Senhor, na minha vida acima de tudo e de todos. E quando nós entendemos isso, irmãos, nós entendemos também o que Paulo diz, lá na carta dele aos Romanos, no capítulo 11. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Culto é isso, irmãos, entender que por ele, para ele e por meio dele são todas as coisas, porque nele nós nos movemos, aleluias. Sabe, irmão, se o nosso Jesus, que está aqui em nosso meio, mas de maneira especial ele se materializasse, se mostrasse fisicamente, eu fico pensando, quantos aqui levariam chicotadas, quantas mesas seriam viradas, quantas moedas iam cair no chão, o que tem valor para ti. Irmãos, muitas vezes não tem para o Senhor, porque Deus olha a motivação. Não se engane, irmãos. A Deus ninguém engana. Deus não se engana por aparência. Deus, ele não se engana, irmãos. Porque Deus olha o que há no coração.
Deus olha o resultado de uma vida para a glória dele, de uma vida de dedicação, de amor. Muitas vezes você chega no culto cansado, mas Deus está recebendo, porque Ele está vendo que tu estás dando o melhor, que tu não estás dando o que sobra, que tu não estás dando aquilo que para ti não vale nada. Irmãos, o nosso Deus, Ele é maravilhoso. O nosso Deus, Ele é maravilhoso. E para adorá-lo, só é preciso um coração sincero. E para prestar a Ele o culto verdadeiro, só precisa de uma vida de dedicação a Ele. Então, que esse Deus possa nos ajudar. Que esse Deus possa nos ajudar a não estar em busca de cordeiros prontos para comprar na hora. Mas que a nossa gratidão, o nosso amor, seja para com Ele como aquele homem que a Bíblia fala, que achou uma pérola de grande valor e ele vendeu tudo o que tinha para comprar aquela pérola. E que nós possamos cultuar o Senhor com as nossas ações, com as nossas atitudes, com o nosso coração sincero, em espírito e em verdade. Porque o nosso Deus não se engana por rituais vazios. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que nós possamos todos os dias dizer: Senhor, toma o meu coração, toma a minha alma, eu vivo só para ti. Sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o teu querer em mim que eu quero. Aleluia. Deus abençoe a sua vida. Amém, irmãos?